Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre mecânica clássica. Nós vamos fazer uma aplicação das equações de Euler-Lagrange e Hamilton para o sistema chamado pêndulo simples ideal, ou seja, sem atrito. Aqui nós vamos fazer duas abordagens, utilizando coordenadas polares e coordenadas cartesianas. Então, pessoal, você tem um pêndulo aqui, né, simples de comprimento L, gravidade constante para baixo G, massa M, e ele faz um certo ângulo θ com a vertical. Eixo Y positivo para cima e horizontal positivo para a direita. Tá? Então, quando você executa um certo ângulo aqui em relação a essa vertical, o ângulo θ, esse pêndulo ele desloca-se em relação a essa linha aqui, né? Um deslocamento S. Tá? E aí, ao mesmo tempo, né, na coordenada x, ele percorre uma distância x aqui, horizontal, e ele tem uma certa altura em relação a esse sistema de referência, que é a origem aqui, uma certa altura h, formando um triângulo retângulo bem aqui. Olha. Então, como é que você pode abordar esse problema utilizando as equações de Euler-Lagrange em coordenada polar? Então, a lagrangiana, energia cinética menos a potencial. Então, menos, como aqui o h é essa altura aqui, ó, que é o meu y, então ele é negativo, com menos da fórmula de Lagrange, né? Energia cinética menos a potencial, menos com menos vai dar mais, vai dar um sinal positivo aqui, nesse termo. E aí você substitui a velocidade do pêndulo aqui, executando essa trajetória, um arco de círculo, né? A velocidade tangencial é basicamente ômega-r. Ômega é θ ponto. E r é essa distância, o raio, é o comprimento do pêndulo. Tá? Então, aqui em V quadrado vai ficar L quadrado, θ ponto quadrado. Então, energia cinética, potencial H, que é essa altura em relação ao ângulo θ, relacionando com a hipotenusa L, então você vai ter que usar a relação de cosseno. Então, H é L cosseno θ. Tá aqui, ó. Então, montei a lagrangiana, vou aplicar as equações de Euler-Lagrange somente para a variável θ, tá? Que é a única que aparece no problema. Então, lembrando que a lagrangiana é em função das coordenadas generalizadas e das velocidades generalizadas, tá? Então, deriva dl em relação a θ, aqui, dá esse termo, dl de θ ponto, esse termo, dá isso aqui. Deriva no tempo esse último resultado, tudo é constante, cai a segunda derivada aqui no θ. E aí você substitui esse termo menos esse. Obtém essa equação, e aí depois de algumas etapas, simplificar, colocar em evidência o menos ml quadrado, e aí fica, no final das contas, uma equação diferencial que é essa, não linear, tá? θ 2 pontos mais g sobre L, seno de θ igual a zero. Uma equação não linear, segunda ordem, homogênea e de coeficientes constantes, tá? Então, você pode resolver essa equação aqui, você pode pegar esse seno e expandir em Taylor, né? Então, o que significa isso? Se você não quiser usar a função seno, né, e quiser aplicar algum método para resolver essa equação diferencial, já que ela é não linear, você pode simplesmente expandir inteiro esse seno. Então, quando você faz essa expansão inteiro do seno, você sabe que a função seno é θ menos θ ao cubo, 3 fatorial, θ quinta, 5 fatorial e assim por diante. Então, para pequenos ângulos, né, ou seja, para pequenos ângulos aqui, θ, né, o que vai acontecer? O seno é o próprio ângulo. Isso é uma aproximação, tá? À medida que você for aumentando esse ângulo aqui, você precisa colocar mais termos nessa série para que os resultados experimentais estejam de acordo com os resultados teóricos, tá? Então, você pode fazer isso aqui. Então, para pequenos ângulos, eu vou pegar esse seno de θ, aproximadamente θ, e substituir aqui. Então, essa equação, que é a geral, que é a solução do meu problema, eu vou fazer um caso particular. Para pequenos ângulos, o seno de θ é o próprio θ, e essa equação torna-se esse resultado aqui, ó. Então, esse resultado é para pequenos ângulos, então é um oscilador aqui harmônico, né? Com frequência G sobre L, a frequência natural ao quadrado. Então, é um sistema tipo oscilador para o ângulo θ. Então, para pequenos ângulos, ele vai e vem, vai e vem. Lembra que esse sistema aqui é o sistema ideal, sem atrito, tá? Então, apliquei a lagrangiana, obtive a equação diferencial do problema. Agora, eu vou aplicar a hamiltoniana em coordenada polar também, tá? Aqui foi polar, aqui continua.
Então, a hamiltoniana, energia cinética, mais a potencial, né? A potencial, como é negativa aqui, devido ao H, o Y, né? Que é negativo. Então, dá esse termo aqui. Lembra que a hamiltoniana tem que ser função de Q, P e T. Função de Y, mas aqui não aparece Y ponto, né? Perdão, desculpa, PY. Então, tu vai ter que converter, né? Se você substituir aqui, quem é esse termo nós já tínhamos aqui anteriormente. Substitui, menos. Esse H aqui é o próprio L cosseno θ, tá aqui, ó. Então, é igual a lagrangiana, só troca de sinal a parte da energia potencial, tá aqui, ó. E aí, para eu converter essa hamiltoniana, para colocar explicitamente o momento canonicamente conjugado, o Pθ, eu vou derivar dl em relação a θ ponto. Então, derivo L em relação a θ ponto, cai aqui, ó, dá esse termo, aí eu multiplico aqui, faço a devida multiplico aqui por fatores em cima e baixo para eu substituir o Pθ nesse termo, e aí eu converto a minha hamiltoniana para colocar em função do momento e do ângulo, né? Coordenada generalizada e momento generalizado. Quando eu faço isso, agora posso aplicar as equações de Hamilton. Então, para θ ponto, dH d de Pθ, cai aqui, dá esse termo, deriva tudo, dá θ dois pontos esse termo aqui, pega a segunda equação de Hamilton, deriva o H em relação a θ, cai aqui, dá esse termo, Pθ ponto substituo aqui, e aí depois de algumas etapas eu mostro que esse θ dois pontos ele é igual a esse termo aqui dividido por ml quadrado, ou seja, igual a esse termo aqui, ó, igual a zero. Então perceba que a equação diferencial é a mesma que nós obtivemos aplicando as equações de Euler-Lagrange. Aqui foi aplicando as equações de Hamilton. Então elas coincidem, para as coordenadas polares é o mesmo resultado. Agora vamos fazer a mesma ideia que foi colocada aqui, aplicar as equações de Euler-Lagrange e as equações de Hamilton para o sistema cartesiano no pêndulo ideal. Então, se você fizer isso, né, que resultado você vai obter? Então, vamos lá. Então, aqui você monta a lagrangiana, né? Lembra que é m sobre 2 velocidade ao quadrado. Então, como a velocidade agora tem que ser escrita em termos das coordenadas cartesianas, então a velocidade aqui tem que ser um x ponto e y ponto, né? Tudo ao quadrado. E aí, lembra que aqui era mgh, né? Então, o h é meu y. Tá aqui, ó. E aí, um detalhe bastante interessante aqui e que deve ser chamado bastante atenção é que esse y ele é função de x. Então, essa equação aqui ela não está deixando explícito um vínculo, né? Existe um vínculo entre a variável y e a variável x. Que vínculo é esse? É o teorema de Pitágoras, né? O y quadrado mais x quadrado é o próprio L quadrado. Então, tá aqui, ó. Então, y é uma função de x, ou seja, é um vínculo. E aí, se você isolar o y, passa o x quadrado para o outro lado e o quadrado na forma de raiz, o y é função de x. Ou seja, quando eu aplicar as equações de Euler-Lagrange aqui, aqui não aparece a variação em x, mas ela existe, ela está aqui dentro do y. Então, esse aqui é o detalhe bastante interessante de se notar aqui na hora de aplicar as equações de Euler-Lagrange. Então, para a variável x, dl dx, vai cair aqui a derivada nesse termo. Então, vai cair a derivada nessa função aqui, ó. Vai dar esse resultado, lembrando que esse y é esse termo aqui. Derivado do L em relação a x ponto, cai aqui, dá esse termo, deriva no tempo esse camarada, dá esse resultado. Pega esse de cima menos esse aqui, você montou a equação diferencial. E aí, quem é o y? Y é esse resultado, você vai substituir. E aí você vai fatorar L quadrado. Quando fatora L quadrado elevado a meio dá L no denominador. Fica a raiz quadrada de 1 menos x sobre L, tudo ao quadrado, raiz quadrada. Tá aqui, ó. Repete o x e o g que já tinha. Então, essa é a equação diferencial para x, para o deslocamento x aqui do meu pêndulo, tá? A variável x aqui horizontal. Então, percebe que essa equação não é idêntica para a coordenada polar aqui na forma de Lagrange, né? O resultado de Lagrange é esse aqui. Não é o mesmo, né? Então, será que existe alguma relação entre as duas? Por que não é o mesmo? Porque à medida que você vai aumentando o ângulo aqui, θ, esse arco S,
ele não é o mesmo que o deslocamento x, olha. O deslocamento x é horizontal e o arco S é esse aqui de círculo, olha. Eles não são os mesmos para ângulos grandes. Eles só se aproximarão um do outro, o resultado, se esse ângulo for pequeno. Então, se esse ângulo for pequeno, o que acontece é que esse pêndulo, que a variação x horizontal, ela vai ser aproximadamente a variação S de deslocamento nesse arco de círculo. Então, é por isso que essas expressões, tanto para x quanto para θ, obtidas em coordenadas diferentes, não são as mesmas. Mas elas têm que concordar para ângulos pequenos. Então, por isso que nós fizemos aqui essa aproximação para pequenos ângulos para θ, e agora nós podemos comparar com esse resultado aqui para x. Agora, para pequenos deslocamentos horizontais. Então, para pequenos deslocamentos horizontais, você vai pegar essa função e expandir em Taylor. A expansão dela é esse termo aqui, uma expansão infinita, e você pega para pequenos ângulos o primeiro termo. Então, quando você substitui nessa função x sobre essa raiz aqui, você vai substituir aproximadamente x para pequenos deslocamentos. E aí, quando você faz isso, você vai obter uma equação que é essa aqui, ó. Tá? Essa equação diferencial, ela é idêntica à obtida aqui, ó, na forma de Lagrange. Desculpa, aqui, ó. Só trocar θ por x. Perceba aí, ó. Troca θ por x, a equação diferencial é a mesma. Uma equação diferencial do oscilador harmônico, né? Onde o ω0² é g sobre L, a frequência natural de oscilação. Então, os resultados concordaram para pequenos ângulos. Agora, vamos fazer agora para a variável x ainda o lagrangiano. dl dy, então vai cair somente aqui, dá esse resultado. dl dy ponto cai aqui, a derivada, vai derivar desse resultado, deriva no tempo esse último, dá esse resultado aqui. Subtrai esse termo menos esse, obtém essa equação diferencial, fatora o menos m menos m. E aí você vai obter uma equação y2 ponto igual a g, ou seja, uma aceleração constante, g, que é a gravidade. Então, esse caso aqui é um caso de MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, se eu quiser descrever o que acontece no eixo y para esse pêndulo, eu tenho que usar as equações horárias, né? Ou as outras equações que aparecem no movimento retilíneo uniformemente variado, que é o MRUV, onde a aceleração é constante. Tá? Então, em resumo, no eixo y, ele vai executar aqui o movimento retilíneo uniformemente variado, e no eixo x é um movimento harmônico simples, né? Obedece uma equação de oscilador. E já para o ângulo θ, a mesma ideia, né? Para pequenos ângulos, ele vai executar aqui um MHS. Agora, para grandes ângulos, né, é essa equação não linear que você vai ter que aplicar algum método, por exemplo, o Runge-Kutta, método computacional, para resolver aproximadamente essa equação. Aqui também, né, é uma equação diferencial não linear, agora para a variável x. Você vai ter que aplicar alguma técnica de Runge-Kutta, por exemplo, para resolver esse termo, essa equação diferencial aqui não linear. Perfeito? E para fechar, vamos calcular a hamiltoniana, também em coordenada cartesiana. Então, ela deve dar o mesmo resultado. Então, só para efeito de conferência, você calcula o px, que é dl dx ponto, mx ponto, py, dl dy ponto, daí esse termo, my ponto, tudo isso para você substituir na tua lagrangiana aqui, na verdade, para você montar a tua hamiltoniana em função do px, py e do y, né? Eleva todo mundo ao quadrado, dá esse resultado aqui, ó. E aí você monta a hamiltoniana, o que é energia cinética, mais a potencial, ganha o sinal de menos aqui, trocado. Então você já substitui esse resultado aqui, ó. Se você multiplicar por m cima e m baixo, você reescreve isso aqui tudo como sendo px² sobre 2m, py² 2m menos mgy. Lembrando que esse y é essa dependência aqui, né? É esse vínculo. Aplica as equações de Hamilton, tanto para x quanto para y. Você vai obter para x aqui a primeira equação de Hamilton, esse resultado, deriva tudo, x2 ponto, px ponto sobre m. Aqui a outra equação diferencial para a variável x, né? A equação de Hamilton, dá esse resultado. Você vai pegar agora px ponto, substituir aqui, vai reescrever x2 pontos, que vai obter esse resultado, que é o mesmo obtido aqui, ó, para Lagrange. Então as equações diferenciais são as mesmas para x, tanto no formalismo hamiltoniano como lagrangiano. E para a variável y, aplica as duas equações de Hamilton, né? A mesma ideia, deriva, aplica, deriva mais uma vez, calcula essa outra, substitui nessa daqui e você vai mostrar que o y2 pontos é a gravidade, ou seja, executa o movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!